Olá, falar um pouquinho de Ayurveda hoje. Acho que no primeiro momento falar porque que eu procurei, a certa altura da minha vida, o Ayurveda, né? Em primeiro lugar porque eu passei por um tratamento ayurvédico e tive resultados muito bons. E eu funciono muito assim, né? Eu preciso passar pelos processos para me apropriar de que aquilo realmente faça sentido e eu possa investir aquilo na minha vida, né? Então esse foi um dos motivos. E um outro porque a Ayurveda é uma medicina acessível, né? Eu acho que a gente tem ótimas medicinas por aí, mas tratamentos que às vezes não são viáveis para todas as pessoas, né? Porque são caros. E o Ayurveda é assim, como ele vem das escrituras sagradas, dos Vedas, né? Assim como o Yoga e também a astrologia védica, mas que hoje a gente vai se deter mesmo no Ayurveda, que é a medicina indiana, né? As terapêuticas ayurvédicas, né? Então tu consegue fazer um tratamento, né? Que não é só um tratamento para o teu corpo, porque o Ayurveda não é para necessariamente quando tu estás doente. O Ayurveda é uma mudança no teu estilo de vida, né? Porque a Ayurveda vem, então, como eu estava falando dos Vedas, com qual propósito, né? Para que nós tivéssemos mais tempo na Terra para o nosso desenvolvimento espiritual. Então a Ayurveda vem para melhorar os teus níveis de saúde e para que tu tenhas longevidade. E aí nessa longevidade, né, o propósito é o desenvolvimento espiritual. Então são coisas que andam juntas no Ayurveda, né? O cuidado com o corpo, com a psique e com o espírito. Como é que a gente faz no Ayurveda, né? O que a torna tão simples e tão maravilhosa e tão acessível? Então eu vou dar uma noção, procurar dar uma noção para vocês desses pilares assim do Ayurveda. O que a gente vai olhando no Ayurveda, né? Bom, o Ayurveda ele tem como base 5 elementos, né? Que é o éter, ar, fogo, terra e água. E ele vai olhar para a gente, para o ser humano, como uma composição desses elementos. Então nós temos todos, porém nós vamos ter uma predominância de uma combinação, né? Então, quando a gente tem mais ar e éter, a gente vai ter aquilo que o Ayurveda chama de dosha, que é o dosha vata, né? Dosha é essa combinação. Se nós tivermos fogo e uma pitadinha de água, a gente vai ser pita. E se tivermos terra e água em boas quantidades, a gente vai ser kapha. Isto vai nos dar uma constituição, né? A energia que vai estar permeando a nossa matéria e também uma tendência psíquica que a gente vai percebendo, né? Com esses elementos. Embora o tema da mente, o tema da psicologia ayurvédica é um outro capítulo, que até nós poderíamos falar, mas assim, outro capítulo. Hoje a gente vai falar mais sobre os doshas, recomendações terapêuticas acessíveis. Então, esses doshas, não tem um que seja bom, outro que seja ruim, não. O que a gente precisa é que eles estejam em equilíbrio no nosso corpo. Então, a gente tem um dosha predominante, né? E um subdosha, que é aquele que também está ali, não é tão forte quanto esse primeiro, mas também está ali. E algumas pessoas são tridoshas, né? Que é um desafio maior, porque é mais delicado, né? Esse equilíbrio para a gente pensar em equilibrar todos os elementos. A partir desses doshas, a gente pode ter um equilíbrio, então eu estou bem. Eu posso ter um agravamento do meu dosha, né? Que é quando ele está em excesso no meu organismo, né? E isso me causa sintomas. Porque para o Ayurveda é assim, ó. Primeiro a gente vai ter esse agravamento do dosha, que vai nos trazer uns sintomas que às vezes a gente não tem muito claro, porque a gente está acostumado, né, a ser daquele jeito. Por exemplo, eu sempre tenho uma queimação, isso é normal, sempre tive. Mas não é normal. Não, eu sempre que almoço fico caindo de sono. E aí eu tenho que dormir e não tem jeito. Não. É uma combinação de alimentos que tu faz no teu almoço que te traz esse sono todo, né? Pode ser que tu fique um pouquinho mais lento e queira repousar um pouquinho, mas não aquele sono avassalador, né? Então a Ayurveda vai
refinando a nossa percepção nisso, né? Porque para que a gente realmente tenha um diagnóstico de uma doença, de uma patologia, a gente vai ter por muito tempo os doshas desequilibrados. E aí, tanto desequilíbrio acaba lesionando, né, um órgão, uma víscera, enfim, né? Aí a gente acaba, ou até mesmo uma questão psiquiátrica, né? Então a gente vai percebendo que se a gente consegue refinar essa percepção, nós podemos evitar patologias, né? E aí, claro, a gente vai entendendo então por que o Ayurveda é sinônimo, né, de longevidade. Então, numa consulta ayurvédica, o que a gente vai prestar atenção, né? Duas coisas, né? Uma, evidentemente, o paciente que está aqui na minha frente e que eu vou fazer alguns exames para ver, então, o dosha e o que porventura esteja desequilibrado nele. E uma outra coisa é o que está lá fora. Qual é o clima que está lá fora? Qual é a estação do ano que está lá fora? Onde é que eu vivo? Porque eu sou uma composição dos elementos, então os elementos que estão lá fora influenciam os meus elementos aqui dentro, né? Então a gente costuma fazer dietas ayurvédicas e tal, pelo menos na troca de estações, né? Pelo menos na troca do verão pro outono, né? Ou ainda mais no final do ano aqui no nosso hemisfério também, quando a gente vai entrar na primavera ou vai entrar no verão. Vai entrar na primavera é uma boa indicação, tá? E aí, o que a gente observa mais nessa consulta, né? A gente vai ter uma pergunta principal que visa identificar como está o Agni, ou seja, o fogo digestivo dessa pessoa, né? Porque se eu estiver digerindo bem os alimentos que eu ingiro, eu vou fazer menos toxinas no meu organismo. Mas se o meu Agni não estiver legal, aí eu vou começar a ter muita toxina. Então a gente começa com essas perguntas. Aí como que a gente vai vendo esse Agni, né? Uma das coisas eu observo a língua, o quanto essa língua tem de saburra, né? Como é a qualidade dessa saburra e como é a qualidade da língua. É uma língua seca, é uma língua úmida, é uma língua que está super avermelhada, é uma língua que tem uma saburra espessa. Como que é? Isso já vai me contar um pouquinho, né? Porque se a minha língua estiver avermelhada, né, com as papilas assim em erupção, né, provavelmente o meu Agni está muito alto, né? E isso pode estar me trazendo algumas consequências já. Por exemplo, uma queimaçãozinha, alguma coisa assim, uma diarreia, né? Porque é muito fogo, então passa digerindo e já sai, né? Se eu estiver com uma língua mais seca, com mais saburra, talvez eu esteja com agravamento de vata. E aí eu vou percebendo também que eu posso estar com menos apetite, né? Porque o vata é leve e seco, então ele é mais magrinho geralmente, né? Então eu vou perguntando a ele, tá, mas como tá teu intestino? Ah, meu intestino é preso, sempre foi, eu sou assim super ruim para conseguir eliminar fezes, né? Bom, então o teu organismo tá seco, tu não tá conseguindo eliminar as fezes, né? Então a gente tem que cuidar disso. Então a gente está vendo Agni, né? Através dessas perguntas da anamnese a gente vai percebendo como está esse Agni. Tu tem apetite, tem insônia, não, tu dorme demais, não, tu come demais, não, tu tem diarreia. A gente vai perguntando essas coisas. Não, eu tô totalmente no sofá, não quero fazer nada, tô pesadão, né? Aquela mistura de terra e água, assim, sabe, meio pântano. Bom, então eu tenho que olhar quem tá ali. Então não tem uma dieta generalizada dentro do Ayurveda, né? Mas eu vou percebendo como está esse Agni, como está essa língua, para ver as toxinas, e na língua também eu vejo os órgãos, né, que podem estar mais intoxicados. Vejo os malás, né, que são as eliminações, que então eu estou perguntando sobre fezes. Vou perguntar sobre fluxo menstrual também, porque se tu fores pita, tu vai ter um fluxo abundante, né? Mas talvez se tu for vata vai ter pouquinho, vai ser irregular. Então eu preciso saber como que isso está acontecendo. Xixi, é toda hora? Não, eu esqueço de fazer xixi, não faço, passo o dia todo sem fazer xixi,
né? Então isso tudo vai me indicando como que está o teu funcionamento, que tipo de dosha, de agravamento que tu pode estar tendo nos teus doshas, tá? Uma outra coisa é que às vezes o agravamento é tão elevado que a gente não sabe bem qual é a natureza daquele ser, né? Porque o agravamento é tanto que só aparece aquele agravamento, aquele elemento, né? Então também a gente vai perceber o pulso, né? Com os 3 dedos e vai ver a pulsação, a frequência e o quão forte ou fraca é essa batida, né? E aí também com isso eu vou perceber se é vata, se é pita ou se é kapha, né? Esse dosha. Então a partir daí eu vou reconhecendo quem tá ali, que dosha predomina, que dosha que está agravado, e como que está esse grau de toxinas no organismo, e eu vou propor uma dieta para essa pessoa, né? Então, só um exemplo para a gente poder. Eu gosto dos exemplos assim porque eu acho que a gente vai se visualizando, né? E visualizando como é um trabalho, né? Para não ser muito teórico. Por exemplo, né? Se tu tem um agravamento de vata, tu não pode comer pipoca naquele momento, né? Pipoca é tal qual o vata, é leve e seca, né? Então, quem está com agravamento de vata geralmente come pipoca e fica com gases, né? Então, não digere bem, sabe? Tem esse aumento de ar no organismo. Então, a gente vai decifrando isso e propondo que alimentos. Olha, se tu é vata, então tu precisa o quê? Tu precisa de peso, né? Então vai ser bacana tu comer coisas que tenham gorduras boas, alimentos mais pesados, né? Se tu tá muito pita, tu não pode estar comendo pimenta. Eu tô falando de coisas bem simples, tá? Mas só pra gente visualizar. Tu não pode estar comendo pimenta, né? E se tu tá super cafa, tu não pode estar comendo as gorduras, né? Tu vai ter que trazer mais leveza pra tua alimentação. Porque esse jeito que a gente vai estar no nosso organismo também vai estar na nossa mente, né? A mente é um capítulo à parte, mas existe a tendência, né? Isso vai estar nas nossas emoções também, né? Na forma como a gente está conseguindo levar o dia ou não, né? Como a gente está dormindo também. Bom, então, na consulta de Ayurveda, a gente vai vendo isso, certo? E eu acho que é uma boa ideia a gente também aprender a perceber, né, a estação. Então vamos ver, se nós estamos no outono agora, o que a gente tem de predominância no outono? Pelo menos aqui no sul. É frio e seco, né? Então quem tem uma tendência a desequilibrar vata, vai desequilibrar. Então é uma recomendação que a gente faça um shamana para vata. Shamana é o quê? É a pacificação do dosha, né? Então a gente faz isso, né? Se tu és um pita e tu estás no verão e tu tá sentindo, como esse exemplo que eu dei, a queimação, a gente vai olhar que tá com fogo demais, porque já tem fogo lá fora, o calor, e mais o teu próprio e a tua alimentação combinada, né? Mas a gente vai olhando essas equações, essas configurações para cada pessoa, tá? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, assim, para a gente ter uma primeira ideia de Ayurveda, ok? E aí, eu vou fazer um próximo vídeo para quem se interessar um pouco mais, falando um pouquinho mais do que é esse processo da dieta anti-ama, que é a dieta antitoxinas, ou do panchakarma, ou das abhyangas, que são as oleações externas, ok? Mas eu acho que dá para ter uma noção, assim, de que dosha somos, né? E os cuidados. No início eu achei isso tão complicado, mas como assim? Eu vou ter que cuidar de mim, ainda cuidar da estação, olhar tudo junto, como é que eu vou fazer esse negócio? Mas não é rápido, né? O rápido quem vai fazer é o terapeuta para ti, vai te passar a indicação. Mas como é um estilo de vida que busca, que visa a independência do paciente, é uma coisa que tu vai aos poucos aprendendo. Hoje tá frio. Ah, legal.
Tá, então o que que eu tenho que fazer, né? O que que eu vou comer hoje? Eu vou tomar um sorvete? Não. Mas se eu estiver morrendo de vontade de tomar esse sorvete de qualquer maneira, então eu vou usar alguma coisa que aqueça esse sorvete para me ajudar na digestão. Por exemplo, cardamomo, né? Então ele vai aquecer, ele me ajuda um pouco. Ah, tu vai comer queijo, que é uma coisa mais pesada para digerir. Orégano, que aquece e também te ajuda a digerir. Então no Ayurveda a gente usa muito a parte da culinária e eu te diria assim, aquilo que o Ayurveda vai chamar das masalas, né? Que é a combinação de especiarias para te ajudar, né? A equilibrar o vata, o pitta ou o kapha. E as comidas ficam deliciosas, a gente se sente bem comendo com aquilo que a gente precisa, né? Tem uma pequena dica que eu acho que é imperdível falar. A minha professora, mestre de Ayurveda, dizia assim: antes de você comer, olhe para a comida e pergunte para o seu corpo: o que é que eu consigo digerir hoje? Pensei, nossa, será que ele vai responder? Ele responde. Então tu pode olhar para a comida e perguntar, né? Antes de servir no buffet, sabe aquele monte de coisas assim, uma diversidade enorme que teu corpo não sabe nem o que está recebendo? O que eu tenho condições de digerir? E o corpo realmente responde. Boas refeições.